irmão que você está sentindo falta dele ali, você não se preocupe, ele está em casa preparando para assistir o jogo da seleção brasileira. Mas nós viemos aqui para aprender da palavra de Deus que faz a diferença, amém? Então você já saiu na frente, você já saiu ganhando em nome de Jesus. E quem vai ministrar a palavra é o pastor Ellen Henrique, né? Que Deus possa abençoar e derramar graça sobre ele. A paz, meus amados, amém? Esse foi para mim, talvez você não tenha jantado, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Você que está aí atrás, achei mais um pouquinho aqui para frente, vamos ficar juntinhos uns dos outros, vamos nos ajuntarmos uns aos outros em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre a igreja de Antioquia, né? Nós vamos falar sobre 3 níveis distintos do ministério que havia ali na igreja de Antioquia, né? Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 13. Agora que você abriu, coloque ela sobre o banco um pouquinho. Olhe para quem está do seu lado e fala para ele assim: o Espírito Santo de Deus está aqui esta noite. Eu aprendi uma coisa na reunião dos empresários do pastor Romerico, que se você falasse para mim dessa forma, eu não iria voltar nessa igreja mais não. Porque foi muito desanimador. Olhe com fé, com firmeza, em voz alta. O servo do Senhor, ele tem autoridade. Então você olha para o seu irmão e fala assim: o Espírito Santo de Deus está aqui esta noite. Amém? Glória a Deus. Vamos ler juntos. Capítulo 13, verso 1 ao verso 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, esta noite a Tua palavra foi lida e nós queremos que o Senhor venha, Pai, com o Teu Espírito Santo, Deus, sobre cada um de nós. O Senhor venha, Pai, realmente tirar o bloqueio da mente, para que nós possamos entender, Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Tira os tampões dos ouvidos, ó Deus, para que nós possamos ouvir, Pai, a voz do Senhor falando a cada um de nós. E que os nossos corações possam estar abertos, Deus, para receber a boa semente e frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Abençoe-nos, Deus, esta noite em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos, esse texto fala de uma igreja lá em Antioquia, e essa igreja, ela tinha mestres, profetas. Aqui na Batista do Calvário também tem mestres, tem profetas. Amém? Amém. Por isso, nós vamos aprender esta noite, né, sobre 3 ministérios distintos que há dentro da igreja. O primeiro ministério que há dentro da igreja, eles ministravam ao Senhor. O que quer dizer isso? Eles oravam, eles buscavam o Senhor, eles falavam com Deus. Esse é o primeiro ministério. Nós vamos ver nessa passagem que fala sobre isso, porque a Bíblia diz aqui no verso 2, fala assim: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separe agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O que é que eles estavam fazendo? Servindo a Deus. Eles estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam buscando de Deus. O segundo ministério é: ministravam-se uns aos outros. O que vemos na ministração profética, quando você impõe as mãos, quando você profetiza sobre a vida de alguém, o Espírito Santo disse, e no verso 3 fala assim: então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E o terceiro ministério: ministravam aos perdidos. O que vemos numa viagem missionária,
do que nós vemos quando nós fazemos missões, né? A maioria dos crentes foi treinado, né, desde o início da conversão a colocar o quê? O terceiro ministério em primeiro lugar. Ei, está ficando doido, pregador? Ou não? Já viu quando a pessoa converte? Ela quer vir para a igreja, pastor Ramiro, e ela já quer produzir frutos, né? Mas ela tem que se preparar, ela tem que continuar aqui dentro. Para quê? Para ser tratada, para ser curada, para ser moldada, né? E numa das nossas reuniões aqui de oração de 11 a meio-dia, achei interessante que o pastor Romero falou que queria, se dispõe, né, para ajudar esse povo lá da Síria que está sendo fugido, os refugiados, né? E rapidamente ele falou assim, para que nós possamos treiná-los 6 meses aqui e depois enviá-los. Por quê? Para ter a característica do ministério, para ter as qualidades do ministério, para falar a mesma língua do ministério, para conduzir o rebanho conforme a vontade de Deus e conforme o querer também do ministério. Nós temos que falar a mesma linguagem, queridos. E quando nós saímos dessa visão de não deixarmos sermos ministrados, sermos tratados, sermos curados, nós passamos aquele velho ditado que diz aí fora, o carro na frente dos bois. Nós precisamos primeiro nos tratar, nos curar. Nós precisamos primeiro realmente abrir o nosso coração e deixar que o quê? Que nós sejamos trabalhados. Nosso caráter tem que ser forjado. Nosso caráter tem que ser trabalhado. E para ser trabalhado, eu preciso ser o quê? Ministrado. Primeiro eu preciso conhecer a Deus, ser íntimo de Deus. Primeiro eu preciso realmente ter uma intimidade grande com o Senhor. Porque como é que eu vou buscar alguém lá fora e trazer para dentro, se a pessoa olha para mim e fala comigo assim, você não mudou nada, você é o mesmo? A gente ouve isso de vez em quando. Eu lembro de um cidadão lá de Realeza, João Batista, ele falava para mim assim, ué, quantas vezes eu fui falar de Deus para alguém, o cara falava comigo assim, você é bobo, rapaz, você é um maconheiro, rapaz. E aquilo doía no meu coração, e a minha vontade era de pegar ele, esfregar ele no chão e falar, rapaz, eu mudei. Né? As pessoas precisam ver isso em nós, precisam ver a diferença. Né? O que nós encontramos, né, na igreja de Antioquia é um ministério vindo depois dos outros dois. Ou seja, você vai ler o texto e você vai ver que o quê? Eles estavam reunidos, jejuando, orando, e o Espírito Santo de Deus manifestou ali no meio deles e falou para que eles separassem a dois, a Barnabé e a Saulo. E quando esses foram separados, por que eles foram separados? Porque eles foram trabalhados, eles foram moldados, né? Nós precisamos entender que esse capítulo quer expor que essa ordem bíblica dos ministérios da igreja, né, existe, ela tem que existir no nosso meio. Ninguém pode ser despreparado para subir um carro, porque senão nós vamos ficar perdidos. E nós precisamos entender e aprender e querer deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Certas coisas que acontecem nas nossas vidas, às vezes nós não damos valor, né? E nós precisamos aprender a ouvir, né? A observar as pessoas que estão nos ensinando, né? A observar aqueles que são os mestres que estão nos ensinando. Não é porque você está à frente de um trabalho que você é melhor do que alguém, que você é superior a alguém. Você precisa estar sempre aprendendo. E quando a gente olha para dentro da gente, nós olhamos para dentro da gente, nós vamos ver que às vezes nós estamos perdidos. Perdidos porque nós ainda não queremos obedecer. E a Bíblia diz no livro de 1 Samuel, lá no livro de Samuel, fala o quê? Melhor obedecer do que sacrificar. Né? Às vezes nós passamos por dificuldades, nós passamos por lutas, nós passamos por provações, né? E nós mesmos buscamos. Poderia ser evitado se nós dessemos ouvido aquilo que está sendo ministrado na pessoa que está nos ensinando, né? Eu lembro que a gente fez uma reunião lá em Realeza e eu olhava para a pessoa colocou a mão entre as pernas e abaixou a cabeça e ela batia as mãos assim e não falava nada. E eu perguntei, meu Deus, o que é que está acontecendo? E Deus trabalhava. E hoje, né, eu olho para a mesma pessoa, às vezes conversando com a pessoa, e ela está do mesmo jeito.
Está do mesmo jeito. Ela não muda, mas está do mesmo jeito. Parece que está distante, né? Vagamente. Aí ela olha para você e fala assim: pode continuar falando, eu estou te ouvindo. Né? Porque aprendeu a ter uma intimidade com Deus, aprendeu a ser totalmente dependente de Deus. Ela começou no princípio, né? Ela começou sendo ministrada ao Senhor. Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos, sabe das nossas limitações, das nossas capacidades. E hoje, né, essa mesma pessoa, ela ministra, né, uns aos outros. E como tem ministrado na minha vida? Como eu tenho aprendido? Quando eu cheguei aqui na sede, né, eu vim para a minha primeira reunião, eu olhei aquele monte de homem ali atrás, né, uma flecha na mão, um arco, eu pensei: para que isso? Misericórdia, meu tempo de criança já passou. Né? É tempo de criança que jogava flechinha, brincava de índio. E de repente chegou, né, todo mundo jogando. Eu perguntei para o pastor José assim: pastor José, por que é que tem que jogar flecha? Ele falou comigo assim: faz, não questiona. Eu falei: amém, pastor. E eu fui aprendendo. Cada um chega, pega a sua flecha, né, senta num cantinho ali, olha. E o alvo é acertar aqui na frente com o altar, né? É jogar a flecha. E a gente passou por uma experiência tremenda na sexta congregação. Nós tivemos um computador furtado, né? E eu vim, conversei aqui e falei assim: Deus, se o Senhor trabalha mesmo, de verdade, nesse ato profético de jogar essa flecha, eu vou jogar a minha, o Senhor vai trazer aquele computador em nome de Jesus. Irmãos, foi a primeira flecha que eu joguei lá de trás e ela bateu aqui. As duas paravam no meio do banco. Ela caiu aqui na frente. Tá! Lembro que o pastor Paulo Brito falou comigo assim: você está treinando em casa, rapaz. Você está treinando em casa. Eu falei: não, pastor. E eu fiquei ali. Foi a única flecha naquele dia que eu acertei aqui na frente. E fui embora. Isso era numa terça-feira. Né? E o computador tinha sido furtado de sábado para domingo. E a pessoa que cuida das reuniões da igreja ficou muito abatida, muito abalada. E quando foi na sexta-feira, eu cheguei depois do culto, uma pessoa me gritou: pastor! E minha esposa falou assim: está te chamando ele. Aí eu olhei, a pessoa estava de cabeça baixa, com um boné, uma blusa tampando tudo, chegou e jogou a caixa nas minhas mãos e partiu no galope, foi embora, sumiu. Quando eu abri a caixa, ao computador ali, menos de uma semana depois, o computador foi entregue, foi devolvido. Né? Então assim, por que tem a ver isso com o nosso estudo? Né? São princípios que nós precisamos obedecer. E quando nós olhamos para a nossa autoridade, né, a autoridade maior é o Senhor Jesus, mas aquela que ele delegou aqui na face da terra, olhe para o seu pastor, olhe para o seu líder, olhe para você ver, ele tem feito o quê? A vontade de Deus, ele tem andado na direção de Deus, ele tem te ensinado a caminhar junto dele, junto com ele. Às vezes dói quando ele fala uma palavra que, né, machuca teu coração, mas é porque ele quer o melhor para você. Né? E quando nós fazemos isso, o crente ele não deve viver isolado, amados, nem disperso, ele tem que viver junto, falar a mesma linguagem. E quando a gente faz isso, a gente vê que Deus trabalha de forma interessante. Né? Nós estávamos numa reunião ali, só para os irmãos entenderem como é que as coisas funcionam. E quando o pastor deu a oportunidade para que nós pudéssemos falar sobre a ceia, todos os pastores do ministério falaram praticamente a mesma coisa. As ministrações foram parecidíssimas. Por quê? Porque nós temos aprendido a andar conforme o que? Aquilo que o Senhor tem determinado através do pastor Romerito. Não que ele chegue para assim: pregue isso na ceia tal. Não, ele não fala para ninguém. Mas o que ele ensina, nós temos aprendido. Nós viemos na reunião dos empresários segunda-feira, e ontem o pastor José perguntava para mim assim: o que você achou da ministração? Pastor, já montei uma pregação. Aí ele falou comigo assim: igual do pastor Romerito? Eu falei: não, eu só peguei alguns pontos. Então eu tenho aprendido a observar. Aquele que é observador, ele aprende a como vencer as dificuldades. Ele aprende a como realmente atrair a atenção de Deus. Né? E o propósito aqui dessa igreja é o quê? É que nós possamos ser ministrados. O propósito da Batista do Calvário é o quê? Que nós, servos, sejamos primeiros ministrados aqui dentro. Depois nós possamos ministrar uns aos outros para sermos enviados, para sermos multiplicadores. Essa é a visão
do Ministério Batista do Calvário. A mesma visão que tinha lá em Antioquia, junto de Barnabé e de Saulo. A mesma visão. Quando nós chegamos até a igreja, nós temos que permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós. Nós temos que permitir que o Espírito Santo de Deus possa nos moldar. A maneira que nós temos de ter comunhão com Deus, de intimidade com Deus, é permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós. É permitir sermos ministrados. É permitir sermos sarados, curados. É sermos renovados. Porque quando nós viemos lá do mundo, nós já chegamos aqui na igreja cheio daquelas mazelas, né? E a gente escuta muito quando você mexe com um novo convertido, conversa com ele, né? Aí ele assusta, ele fala assim: Nossa Senhora, é porque ele traz aquela raiz ainda. E você tem que ter paciência com ele, você tem que ministrar, você tem que saber trabalhar com ele. Você não pode chegar e simplesmente ignorá-lo, tirá-lo. Ele fala: Rapaz, você não pode ficar fazendo assim, não, é assim, sabe? Quando eu vim para a sexta congregação, que eu passei por uma dificuldade, eu conversei com o pastor Romerico, e ele falou para mim assim: faz assim, assim, assim. O oposto do que eu queria fazer, Cláudio. Eu achava que ele ia falar comigo assim: não, faz assim. E ele fez o contrário. Mas aí a gente tem que aprender, né? Nós temos invertido, né, as prioridades. Nós temos colocado primeiro o evangelismo em primeiro lugar. Você é contra o evangelismo? De forma alguma, eu não sou contra o evangelismo. Eu não sou contra você praticar o evangelismo. Mas para você fazer o evangelismo, você tem que passar pelos outros dois ministérios, né? Que é de se ministrar junto do Senhor e ser ministrado pelos outros, né? Há uma passagem também que fala no livro de Marcos, capítulo 12, verso 30. Abra aí comigo, fazendo um favor. Livro de Marcos, capítulo 12. Olha o ensinamento do Senhor Jesus para a minha vida, para você. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Aqui o Senhor Jesus, ele nos ensina que nós temos que amar primeiramente, né, ao único Deus Todo-Poderoso. Em primeiro lugar é Deus. Depois você tem que amar o teu próximo. E quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? É aquele que está junto de você. É aquele que está aqui junto de você primeiramente, né? E nós precisamos, né, aprender isso. E nós vemos que essa lei, ela se resume em dois mandamentos: amar a Deus e amar aos homens. Dois mandamentos, né? Podemos destacar aqui um amor vertical do homem para com Deus, né? E o segundo amor que nós vamos destacar aqui é um amor o quê? Horizontal, do homem para o homem. Nós precisamos aprender, né? Nós precisamos ver que o que vem primeiro, né, antes de qualquer outra coisa em nossas vidas, é o quê? Amar a Deus. É amar a Deus. É esse amor vertical entre o homem e Deus. Depois nós vamos ver esse amor horizontal, que é de homem para com o homem aparecendo. Nós precisamos amar. Como é que você vai falar para alguém de Jesus, do amor de Deus, se você não ama o seu próximo? Como é que você vai lá fora ganhar alguém, trazer para aqui, se você não consegue declarar, expor o seu amor para com o seu próximo, né? Nós podemos afirmar que o ministério, né, ao Senhor vem antes do ministério dos homens. Primeiro nós temos que deixar o quê? O Senhor trabalhar em nós, conhecer verdadeiramente o Senhor. Nós precisamos nos expor na presença do Senhor. Nós precisamos realmente deixar que o Espírito Santo, que Deus trabalhe verdadeiramente em nós, né? Mas também nós vemos nesse texto o ministério aos homens se subdivide em outros dois, que é o ministério aos santos e o ministério ao mundo. Quem são os santos? Somos nós.
que estamos aqui dentro, somos nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, somos nós que estamos praticando a palavra de Deus. Nós temos que ser um praticante da palavra de Deus. Somos nós que estamos aqui naqueles atos proféticos que começaram terça-feira. Pode ser coisa de louco, pode ser coisa de doido, mas Deus tem trabalhado. E como tem trabalhado, Deus tem feito a diferença. Deus tem realmente respondido, né? E aquilo que é bom, aquilo que edifica, você deve copiar, você deve fazer. Pastor, mas eu não tenho igreja não. Faça na sua casa, faça na sua família. Eu vou comprar uma rede para minha casa e nós vamos lançar a rede lá em casa, sabe? Porque na minha família ainda tem gente perdida, na minha esposa tem gente perdida. Nós vamos fazer o que nós aprendemos aqui. Aquilo que é bom, você retém para você. Aquilo que é bom, você guarda no seu coração para você aplicar na sua vida, no dia a dia, no trabalho, na escola, aonde quer que você vai. Como é que você vai evangelizar alguém se você não acredita naquilo que está sendo ministrado sobre a sua vida? Como é que você vai falar do amor de Deus para alguém se você não acredita naquilo que está sendo praticado na sua igreja, na sua vida? Como é que você vai falar para alguém de Jesus se você é um rebelde? Se você não obedece à sua liderança? Se você é um santo rebelde? Como é que você vai atrair as pessoas do mundo, né? E nós vamos ver que a nossa vontade é de colocar o crente de frente ao não crente. Por quê? É mais fácil pregar para alguém que não é crente do que alguém que já é crente, porque as pessoas nos conhecem. E quem não nos conhece vai ser facilmente levadas. Mas chega perto do seu irmão, perto do seu lado aí, e vai falar para ele, vai pregar para ele. Prega para ele. Prega. Sai daqui da sede, vai pregar para alguém lá na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava. Prega para você ver. É difícil. Já viu quando o crente se desvia? Já viu? Ele desvia e você vai falar para ele, fala assim, eu já conheço, eu já ouvi essa palavra, eu já sei como é que é. A sua igreja é assim, a sua igreja é assado, o seu pastor é assim. O crente, quando ele desvia, ele é mais difícil de ganhar ele do que o ímpio. Por quê? Ele já conhece a palavra, ele já ouviu a palavra, ele não quer ser ministrado. E quando há confronto de caráter, nosso Deus, aí ele dificulta. Mas nós temos que saber o quê? Como lidar. Se nós formos aqueles que ficam só na expectativa, os espectadores, nós vamos perder a bênção. Mas se você for obediente, praticante da palavra de Deus, você vai realmente alcançar. Você vai caminhar a passos largos, né? Você vai entender que primeiramente você tem que amar a Deus, depois aos homens. E quando você fizer isso, o Senhor vai trabalhar na minha, na sua vida, e nós vamos ser aqui na face da terra multiplicadores de almas. Nós vamos ser aqui na face da terra agentes de milagres. Nós vamos ser aqui na face da terra a flecha na mão do arqueiro. E Deus vai colocar as pessoas certas para que nós possamos falar, para que nós possamos pregar, para que nós possamos anunciar aquilo que há de melhor. Talvez você esteja perguntando assim, não está dando para entender o que é que tem a ver esses três ministérios, né? Mas eu quero dizer para você assim, para você entender um ponto-chave, né? Uma igreja que não se ama a ponto de ministrar os seus, não expressará amor genuíno aos de fora. Pode até mostrar produtividade e capacidade de alcançar metas, mas da mesma forma com que o amor ao próximo, o ministério também começa pelo lado de dentro. Ei, uma igreja primeiro tem que amar os seus. Uma igreja, ela tem que amar aqueles com quem ela convive dia a dia. Nós temos que nos conhecer uns aos outros. Nós precisamos permitir que Deus ele venha trabalhar no nosso coração. Nós precisamos aceitar a correção. Nós precisamos deixar Deus trabalhar verdadeiramente no nosso caráter, na nossa intimidade. Nós precisamos respeitar, honrar a nossa liderança. Nós precisamos ter os olhos voltados para Cristo, depois para as nossas lideranças. O exemplo a ser seguido é o exemplo de Cristo. O exemplo a ser seguido é o exemplo de Cristo. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu queria ser como Paulo. Se fosse me escolher alguém na Bíblia, eu queria ser como Paulo. Será que queria mesmo?
Paulo foi perseguido, Paulo foi açoitado, Paulo foi desprezado, Paulo não tinha onde dormir, não tinha onde comer. Você ainda quer ser como Paulo? Nós precisamos ver, amar aqueles que estão junto de nós. Como é que você vai amar alguém lá de fora, se você não consegue amar aquele que está dia após dia caminhando com você? Você vai sentar no segundo banco ali, você olha para o Edmar. Ali eu não sento não, vou sentar no outro, o Edmar está ali. Você não consegue amar o seu irmão? Como é que você vai amar aquele que está lá fora? Fala para mim. É porque você ainda não aprendeu que você precisa ser ministrado, que você precisa ser trabalhado. Que aqui na igreja é um processo de transformação, é um processo de renovação. Aqui na igreja, como diz o meu pastor Sebastião, lá de cabeça, ele fala assim: igreja é lugar de doente, mas é lugar de doente que quer ser o quê? Curado. Não adianta você ficar doente a vida inteira dentro da igreja, porque você vai ver que nada vai acontecer. Você tem que se dispor, você tem que aceitar os medicamentos que Deus tem te oferecido. E seja ele uma agulhada bem dada, seja ele um corte para fazer uma cirurgia, você precisa deixar Deus trabalhar. E isso é ministração. A nossa desatenção, o nosso amor aos nossos convertidos, põe por todo o trabalho perdido. Se você não amar aquelas pessoas que passaram aqui pelo batistério no último batismo, fica difícil. Quando ela entrar na porta ali, você tem que estar com os braços abertos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ontem para amanhecer quarta, eu fui surpreendido pela irmã Karina, pastor, olha para o senhor, me dá vontade de rir. Eu não entendo, vai fazer o quê? Dá vontade de rir, amém, minha filha, glória a Deus. Mas a gente precisa mais trabalhar uns aos outros, A gente precisa ser aquela pessoa que tem intimidade com Deus, mas nós precisamos amar. Jesus, ele amou, ele não fez exceção de pessoas, ele não perdeu tempo, E essa é uma ordem que Deus mesmo estabeleceu, que em primeiro lugar sejam os santos, Em primeiro lugar seja ele, em segundo lugar seja os santos, O ministério, ele funciona desta forma. Nós amamos a Deus, depois nós amamos os santos. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos vencer. Como é bom ser ajudado, como é bom ter alguém do lado ouvindo, falando, Talvez você fale para mim assim: eu tenho um ministério de cantar, Todo mundo que chega na igreja fala: você quer cantar? Aí você fala assim: tem que passar pelo instituto. Ih, pastor, mas tem que fazer aquele negócio? Não, filha, não é negócio, é instituto, É instituto, Pastor, lá só canta, lá prega, lá ouve palavra. Mas pastor, eu quero só cantar. Por que é que você quer cantar? Porque eu acho bonito. Acho bonito, Todo mundo quer o ministério de louvor. Ninguém quer ser diácono, ficar em pé na porta lá, as pernas doendo. Todo mundo quer louvor. Nós precisamos aprender, Qual é o seu ministério? Eu quero ser evangelista, E eu conversando com um rapaz uma vez, eu me lembro lá do Congresso de Reduto, pastor Romerito fez uma pergunta assim: quem aqui quer ser missionário? Aquele monte de jovem levantou a mão. Aí ele falou assim: eu tenho uma passagem para a África, só de ida, e já vou mandar fazer o seu túmulo lá. Todo mundo abaixou a mão, ninguém quis ir para a África. Qual que é o seu ministério? Quando fala em ir para fazer missões, eu acho que eles pensam que vai para os Estados Unidos, pastor. Acho que eles pensam que vão para Nova York, Mas quando fala que é um campo missionário de dificuldade, que a gente viu aqui, Um dia eu falava para fazer uma visita, o pessoal falando da dificuldade, eu lembrei daquele vídeo que o pastor Gustavo passou aqui, aquela bacia ali no chão, era o pão que eles estavam vendendo cheio de mosca. Tocava as moscas voavam, pegava o pão. Pastor, mas isso não existe, não. Existe, meu filho, existe. Lixo passando em cima de lixo. E eu lembro que muita gente levantou a mão. Eu quero ir. Mas quando falou que ia mandar fazer a sepultura lá e a passagem era só de ida, foi abaixando a mão, e ninguém quis ir mais. E nós temos que ter esse amor.
amar as almas. Nós temos que ter esse amor pelas nações que estão dependendo de nós. Nós temos que ter esse amor para com os nossos que também. Não adianta eu amar a igreja perseguida, não. Aqueles que estão sofrendo lá fora, se eu não amo a minha. Que amor é esse? Esse amor indiferente. Ah, pastor, mas eles precisam mais da minha dedicação, precisam mais da minha atenção. Não, às vezes do seu lado aqui na sua igreja, tem alguém que está precisando, sabe de quê? Só de um abraço. Só de um abraço. Eu fiz uma visita assim que eu vim para a sexta, e quando eu fiz uma visita para essa pessoa, ele falou comigo assim: pastor, deixa eu dar um abraço no senhor. Eu nunca dei um abraço no pastor. Eu fiquei feliz demais por ter vindo na minha casa. Eu falei, né, meu filho, você quer dar um abraço? Que abraço. Ele me abraçou, deve ter me abraçado assim, uns 5 minutos, eu já estava quase que empurrando, eu já chego. E ele agarrado ali no meu pescoço. Mas é porque são pessoas que precisam da atenção. São pessoas que necessitam da nossa atenção. Na nossa igreja, se você observar bem direitinho, você vai ver que tem pessoas que precisam de amor, precisam de carinho, uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo. Isso faz parte do ministério da igreja, né? Outro tema que nós podemos afirmar que o Senhor ele trabalha é com o profeta Isaías, né? Lá no capítulo 6, abra comigo aí para a gente confirmar direitinho, para não ter problema, para você ver que nós não estamos falando algo que não está na Bíblia, né? No capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do liminar se moveram a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ei, Isaías obedeceu a ordem dos 3 ministérios que nós colocamos aqui esta noite. Ministrava ao Senhor quando ele falou para Deus, ele conversou com Deus, ele expôs para Deus. Depois ele foi ministrado pelos santos. Quando o anjo pega ali a tenaz, ele traz essa brasa viva e coloca nos lábios de Isaías, ele está sendo ministrado, ele está sendo trabalhado. E quem que é o anjo desta igreja? Aqui da sede é o pastor Romerito. É ele que vai trabalhar na minha vida, é ele que vai trabalhar na sua vida. E nós temos que ser o quê? Obedientes. Temos que estar o quê? Dispostos a receber. Já pensou? Feche os seus olhos um pouquinho, por 1 minuto só, e você medite numa coisa. Talvez você ouviu uma palavra ministrada pelo pastor Romerito que te magoou, que te machucou. Ela é pior do que a brasa viva queimando os seus lábios? Seja sincero com você, não responda para mim não, responda para Deus. Essa brasa viva, ela vai queimar muito mais do que a palavra que o pastor Romerito falou. Sabe por que é que ele falou? Porque ele te ama, porque ele me ama. Foi ministrado aqui essa noite, né, pela voz, que o Senhor nos ama, ele me ama. E quem ama corrige, quem ama cuida, quem ama zela, quem ama quer o quê? Que nós possamos sobressair as nossas dificuldades. Então, preste bem atenção. Você tem que ser trabalhado, tem que ser conhecedor do Senhor. Você tem que ser ministrado pelos santos, né? Nós vamos ver esse exemplo de Isaías, ele falando, ele sendo visto na adoração dos serafins. O Senhor quer ouvir a sua adoração. Quando você começa o primeiro ministério na igreja,
Você começa a falar com Deus, a ouvir Deus, a ser trabalhado por Deus, a ser ministrado por Deus, a ser cuidado por Deus, né? Depois você vai ser ministrado pelo anjo da igreja. Você vai ser ministrado pelo seu pastor, pelo seu líder, pela sua autoridade. Ele vai impor as mãos sobre você, ele vai orar, ele vai te abençoar, ele vai profetizar sobre a sua vida. Mas você tem que crer que os sinais acompanham aqueles que creem. Você não pode acompanhar os sinais, são os sinais que tem que lhe acompanhar. Nós precisamos aceitar. E depois vem o ministério do mundo, ministério no mundo, ao mundo. Por quê? Você vai sair do campo. E quando você sair do campo, o que é que você vai aplicar lá no campo? Aquilo que você aprendeu. Aonde você aprendeu? Na casa de Deus. Com quem que você aprendeu? Primeiro com Deus, depois com a sua liderança. E isso você tem que fazer, você tem que aplicar. Eu quero dar um testemunho rapidinho para você entender. Eu tenho aplicado esses atos proféticos que eu tenho aprendido lá na sexta congregação. E como Deus tem feito diferença. Vi o pastor Rodrigo falar sobre as vassouras. E falei com o povo, tragam vassouras, nós vamos ungir as vassouras. Apareceram umas 40 vassouras mais ou menos. Eu pensei, meu vidrinho de óleo não vai dar para ungir todas elas. Mas deu, amém, glória a Deus. Pastor, mas o que eu vou fazer com a minha vassoura? Varre a pobreza, varre a miséria, varre a doença, varre esse espírito de incredulidade, varre esse espírito de prostituição, varre esse espírito de homossexualismo. Vai varrendo isso da sua casa, passa no teto, nos cantos, vai varrendo. Nós temos que aprender, amados. E aonde que eu vou aprender isso? Com a minha liderança. Eu tenho que pôr em prática aquilo que eu aprendo. Né? Eu tenho que pôr em prática aquilo que eu aprendo. E aquilo que eu aprendo tem que ser o quê? Bom, de edificação para a minha vida. Tem que ser edificação para a minha vida. Hoje nós temos visto que Deus tem feito a diferença. Né? Nós vamos ver que o profeta Isaías, ele começou com uma ordem progressiva. Ele progrediu, ele não parou onde ele estava. Ele não estacionou. Ele realmente se dedicou, ele se esforçou, né? E nós vamos ver que Deus ele corresponde e ministra aos santos, e enchendo-nos do Espírito Santo, né? Outro exemplo para você entender, Deus ele na sua soberania deixou ilustrações para que nós possamos ver o crescimento desses 3 ministérios em toda a Escritura, né? Como que aconteceu no dia de Pentecostes, né? Os discípulos estavam reunidos num cenáculo, fazendo o quê? Orando. Primeiro ministério, orando. Dependência total de Deus. Eles estavam orando. Né? Lá no livro de Atos 1,14, você vai ver que essa expressão é de ministério ao Senhor. Eles estavam reunidos, o que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos reunidos, né? Falando com Deus, trabalhando para Deus. Né? O segundo, Deus ele correspondeu aquilo que os discípulos estavam buscando. Lá no capítulo 2, no verso 1 ao 4, você vai ver que foi o quê? A descida do Espírito Santo de Deus sobre eles. Eles buscaram e invocaram e Deus respondeu. Foi assim que Deus fez com Isaías? Foi. Quando Isaías percebeu, ele falou o quê? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. E Deus ouviu e respondeu a Isaías. Né? O terceiro é o que? A consequência final é que milhares foram salvos. O exercício do ministério ao mundo. Lá no livro de Atos, também capítulo 2, verso 37 e 41, você vai ver que quantas almas foram salvas? Quantas? Não, irmãos? Quantas almas foram salvas lá no livro de Atos? Quase 3.000 almas foram salvas. Eles passaram por todo o processo. Eles reuniam, praticavam o primeiro ministério, que é o ministério ao Senhor. Depois eles praticaram o ministério aos santos, que é onde os profetas ali, os discípulos, receberam, né, o derramado do Espírito Santo. Eles impuseram as mãos, ministraram sobre as pessoas, e as pessoas foram convertidas, batizadas ao Senhor. Quase 3.000 almas foram, né, alcançadas. Né? No ministério ao Senhor, a oração vem juntamente com o quê? Com a adoração. E nós precisamos passar por esse processo. Talvez você tenha um sonho, tenha um projeto de vida, tenha um desejo de ser um missionário, de ser um pastor, de ser um evangelista, de ser um líder de louvor, de ser um ministrador de louvor. Mas para você alcançar isso,
você tem que passar por todo esse processo. Você quer fazer parte do louvor? Você tem que começar fazendo o Instituto Adorarte. Né, Cláudia? Tem que passar por lá. Se você passar por lá, você vai ver o quão é bom e quão maravilhoso é aprender, renovar a mente é aberta. Você adquire mais conhecimento. Você muda alguns conceitos. E quando você passar pelo Instituto, você vai chegar até aqui. Vai ter essa oportunidade de ser um Beto local. Mas eu quero ser um ministrador, meu filho. Eu te falei para você. Amém. Você vai passar por aqui, vai aprender como é difícil, né? Segurar a voz. Respira fundo. É assim que faz, né? Segura. A gente vinha para cá, é um tal de tripipi, plá. Meu Deus, para que isso? Né? E quando eu fiz o primeiro teste com ela falou comigo assim: você canta louvor? Eu canto não. Mas você é tão afinadinho, isso me deu uma dor de cabeça. Ai, Jesus, misericórdia, mas amém. Né? A gente precisa passar por essas etapas. Você quer ser um ministrador da palavra? Entra no Bereano. Né? Se eu pudesse, eu faria o Bereano de novo. Isso está sendo uma bênção. O meu já foi uma bênção, né? Mas isso está sendo mais ainda. Deus tem renovado, Deus tem dado direção nova. E nós precisamos entender, queridos, que o nosso ministério, ele começa aqui, sentado no banco. E eu posso testemunhar para você que eu sou exemplo disso. Eu vim de uma congregação onde ela não é muito grande, não é pequena. Ela é médio, em realeza. E o Espírito Santo, ele nos surpreendeu. A gente passou por dificuldades, nós passamos por problemas, vencemos eles. O Senhor pelejou por nós. E peguei como base para mim uma palavra que eu recebi: fica aonde você está e mostra que você é capaz de superar, mostra que você é capaz de passar por cima e você é capaz de ajudar o seu pastor. E eu obedeci essa palavra e nós ficamos lá. E Deus foi trabalhando esses ministérios na minha vida, na vida da minha família. Nós passamos o quê? A praticar, ministrar mais ao Senhor, a buscar mais de Deus, a ser mais dependente de Deus. Depois nós passamos a ser ministrados pela nossa liderança. E era um problema que eu vejo que é um problema que muitos têm, é de não aceitar ser ministrados pela liderança. Então, se a liderança for jovem, ai, Jeová, né? Olha para você e fala: você é muito novo, eu sou muito mais experiente que você. Mas nós estamos falando de autoridade, nós estamos falando de ministério. Nós temos que passar por esse ministério. E quando nós passamos a ser ministrados pelas nossas autoridades, pelas nossas lideranças, Deus vai trabalhando. O Espírito Santo vai entrando e vai arrancando aquilo que não adora o Senhor, né? Aquilo que não edifica o Senhor. Nós precisamos deixar. Você às vezes quer ser ok para fazer missões. Mas como é que você vai fazer missões se você ainda não foi treinado para fazer missões? Como é que você vai ser um pastor se você ainda não foi treinado para ser um pastor, para cuidar de ovelhas? Para cuidar de ovelhas. Porque Deus não olha, não é a aparência, não é a beleza. Se fosse Deus olhar pela aparência e pela beleza, meu querido, eu não estaria aqui. Olha que eu não sou tão feio assim nada, né? Vida Jaqueline, né? Não sei. Mas, em outros casos, né? Então nós precisamos ser o quê? Trabalhar, querido. Deixar. Lembra quando Samuel foi ungir o rei de Israel? E ele entrou, quando entrou o primeiro irmão de Davi, o que é que Samuel falou? É esse aí o cara, né? Forte, alto, bonito, aquele malhado. E Deus falou para Samuel assim: Samuel, presta atenção, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, vê o que está aparente por fora, mas eu vejo o interior. Ei, quando o seu pastor estiver ministrando uma palavra, que seja ela conhecida, dê ouvidos, ouça,
Porque durante essa ministração vai surgir algo que vai impactar você, algo que vai tocar em você. E o Senhor quer tocar em você. Deus quer tocar na minha vida, quer tocar na sua. Deus quer que nós trabalhemos esses ministérios dentro da igreja. Deus quer que esses ministérios, eles fluam dentro da igreja. E se nós não quisermos atropelar nenhum desses ministérios, nós vamos ver que nós vamos chegar lá na frente, vamos ser vitoriosos. Nós vamos dar frutos, e frutos sarados, frutos sadios. Né? Lá no livro de Jeremias, no capítulo 24, fala que havia 2 cestos de figos, figos bons e figos ruins. Eu quero ser a árvore que dê figos bons. Você tem que ser a árvore que vai dar figos bons para o Senhor. Mas para que você seja uma árvore que dê figos bons, você tem que permitir ser trabalhado pelo Senhor, ser trabalhado pelo seu pastor, ser trabalhado pelo seu pastor. Já viu uma mãe quando ela está cuidando do filho, da filha, e eles falam assim: nossa Deus, mãe, a senhora é enjoada demais, para que esse cuidado todo? Né? Mas quando casa e tem os filhos, ela pratica o quê? O aprendizado da mãe. Ela pratica o aprendizado da mãe. E se nós que estamos aqui hoje na casa de Deus, né? Eu sei que deve ter alguém que está pensando como esse pastor Ramiro no jogo do Brasil, não tem problema não. Pela sua fé o Brasil vai ganhar, está tranquilo. O Brasil vai ganhar. Fica triste não, o Brasil vai ganhar. Quando chegar em casa, você vai receber a notícia que o Brasil ganhou. Nem que seja de 1-0, mas vai ganhar. Não preocupa não. Você tem que permitir ser trabalhado. Primeiramente você vai chegar, você vai ser bem recebido. Por quem que você vai ser bem recebido? Pelos santos. Nós que estamos aqui há mais tempo, vamos receber aqueles que estão chegando. Nós vamos nos preocupar com aqueles que já estão aqui e estão estacionados no cantinho. Nós vamos abraçar, vamos chegar perto dele. Vem cá, meu irmão, vem cá, minha irmã, vamos estar juntos, vamos caminhar juntos, vamos glorificar juntos, vamos adorar juntos. Vamos deixar ser trabalhado, vamos ser íntimos do Senhor. Vem cá, eu quero te ensinar como é que você invoca o Senhor, como é que você atrai o Senhor, né? E nós estávamos numa reunião aqui também, passou um vídeo falando do Dinei. O Dinei é um rapaz que eu conheci também, né, mexendo com futebol. E na terça-feira ele estava aqui, ele me abraçou e falou comigo: Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda demais. Eu preciso de ajuda demais, não esquece de mim não. E eu fiquei com vergonha, porque há quanto tempo eu conheço o Dinei, né? Eu perdi a oportunidade de falar do amor de Deus do Dinei. Mas hoje, pela misericórdia e pela graça de Deus, o Dinei está voltando para a casa do Senhor. Né? E é isso que nós precisamos aprender, a preocupar com essas pessoas, pessoas que realmente querem ser trabalhadas pelo Senhor, querem ser ajudadas. Mas nós temos que começar dentro da nossa casa, dentro da nossa congregação, dentro da nossa igreja. Se você não conseguir fazer isso dentro da sua igreja, você não vai conseguir fazer lá fora, porque você não aprendeu aqui dentro. Então, amados, essa noite, aprenda a deixar que o Senhor trabalhe primeiramente em você. Pratique o ministério ao Senhor. Ministério ao Senhor é orar, jejuar, pagar preço, buscar, receber de Deus. Depois você pratica o ministério, né? O ministério de quê? Dos santos, de você ajudar quem está aqui, acolher, abraçar quem está aqui. Mas não faça isso só no dia de ceia, não. Dia de ceia a gente chora, a gente abraça, né? Faça isso todos os cultos. Faça isso todos os cultos. Todas as reuniões de oração de quarta-feira, abraça, aqui é terça, né? Abraça as pessoas que estão aqui, fala com elas assim: estou feliz, fiquei feliz de te ver você aqui, senti a sua falta. Esse é o ministério que nós temos que aprender a praticar dentro da igreja. E quando estiver sendo ministrada a palavra, você preste atenção, você ouça Deus falar, você olhe o seu pastor, siga ele, observe o que ele tem feito, como é que ele tem orado, como ele ora. Não tem problema você orar com ele, não. Ora com ele, não tem problema não. E a gente tem que aprender a ter essas mudanças. A gente precisa aprender a copiar as coisas boas, pôr em prática as coisas boas. Faça isso não só na sua igreja, mas faça na sua casa. Mostre diferença. E quando você estiver preparado, estiver pronto, você vai sair para o campo.
E o primeiro campo que você vai sair é na sua família. Se na sua família ainda tem quem não é convertido, você vai ser o missionário que vai ganhar eles para Jesus. Você vai ser o pastor, o evangelista, que vai pregar, que vai falar para eles, que vai mostrar para eles, que vai realmente falar, estou aqui, olha para a minha vida, mudou a minha vida. Né? E você precisa aprender isso. Mas para que isso aconteça na minha vida, na sua vida, nós temos que o quê? Sermos obedientes, sermos tementes. Nós temos que crer que Deus pode e vai transformar a minha, a sua vida, o meu e o seu caráter. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Eu passo a palavra para o pastor Meio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. O Henrique estava falando em pessoas serem ministradas. Há muitas pessoas nessa igreja, elas não aceitam ser ministradas. Há muitas pessoas nessa igreja que não obedecem a autoridade constituída por Deus e nem respeitam a família de pastor. Há muitas pessoas nesta igreja que carregam consigo um espírito de rebeldia escondida dentro do coração, mas que Deus mostra. Eu vou te dar um exemplo muito fácil do que eu estou falando. Quando nós fomos fazer essas mudanças de pastores, uns 2 meses antes de começar essas mudanças, eu estava conversando com um rapaz dessa igreja, uma pessoa dessa igreja, e Deus me mostrou essa pessoa dentro da casa de um outro membro, falando assim: pastor Meio está doido, dessa maneira, tem nada que mexer, tem que largar para lá. Pergunta para cada pastor hoje se ele quer voltar para a igreja onde ele estava. Nós temos que ser impulsionados a desafios, a crescer. Se eu estivesse lá na 4ª IBC até hoje, eu não poderia ter feito o que eu tenho feito. Não teria ido na 381, não teria construído uma igreja em Kaiowá, não teria abrido as portas em Cuba, Venezuela, Nepal, Angola, México, República Dominicana e Haiti. Então nós temos que ter desafio. E a partir do momento que o Henrique saiu de Realeza ali para cá, ele vai crescer. Porque o desafio aqui é muito maior. Então nós temos que aprender a ser ministrado e aprender a respeitar a autoridade constituída por Deus. Esse é o primeiro passo para que verdadeiramente nós possamos ser usados por Deus. E nós precisamos ser uma igreja igual a igreja de Antioquia, uma igreja missionária, que espalha a pessoa para o mundo inteiro para fazer a obra de Deus. Tem muitas pessoas aqui dentro da igreja que criticam fazendo missões lá fora, mas eu nunca reclamei de ninguém, nem reclamo, porque é um direito que a pessoa tem. A mente ainda não abriu, ela não compreende, mas ela esquece que o primeiro missionário foi o próprio Deus no jardim do Éden. Ela esquece que o Senhor Jesus também é missionário por excelência, né? Mas eu louvo e agradeço a Deus também. Por outro lado, Deus está levantando uma turma nova, com a visão bem aberta, e que quer fazer a diferença, que quer ser ministrado, que quer ser tratado, que quer ser curado, para poder fazer a obra lá fora. A Bíblia diz assim: lança o teu pão sobre as águas. Você não pode dar uma coisa que você não tem. Você fala: Jesus cura, salva e liberta, mas você precisa ser curado
precisa ser salvo e precisa ser liberto. E nós precisamos ter uma igreja não de ovelha, mas nós precisamos ter uma igreja de discípulo. E se você olhar os nossos pastores direitinho, comece a prestar atenção quando um dá um estudo bíblico, quando um prega, quando um ora, que você verá o mesmo Espírito que está num, é o mesmo Espírito que o conduz da mesma maneira. Por que isso, pastor? Que nós somos unidos. Nós temos uma unidade muito grande. Essa unidade é que tem dado força para nós. Nós temos uma aliança. Qualquer coisa que acontece no ministério, os pastores todos se levantam para defender o ministério. Mas qualquer coisa que acontece com o pastor, o ministério se levanta para poder cuidar. O pastor Gilson ligou para mim, estava lá em Santana. Falou, pastor, não estou podendo nem andar. Eu tenho que marcar uma consulta, que eu estou com uma pedra para ser tirada. Era 2 horas. Quando foi 20 para as 3, eu falei com ele, ó, a consulta está marcada, você pode vir rapidamente, senão você vai perder o horário. Ele falou assim, para que dia? Eu disse, para hoje. Que hora? 3 horas. Ele pegou o carro, não tinha ninguém para trazer, ele chegou aqui 3h20 e 2 dias depois ele estava sendo operado. E hoje está normalmente. É isso que nós temos que ter. Ter uma visão de unidade, ter uma visão de crescimento, ter uma visão que enxergue além do monte e que essa visão seja para a glória do nosso Deus. Amém? Amanhã nós vamos ter vigília lá no acampamento. Se você sentir o desejo do coração de ir, para aprender, para desenvolver, para crescer, seria muito bom. Né? Feche seus olhos, vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno e debaixo do precioso sangue do Cordeiro, nós continuamos na Tua presença. Queremos agradecer ao Senhor pela adoração que nós prestamos do Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de dizimar na casa do Senhor. Queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, porque quem veio para aprender vai levar alguma coisa, e eu tenho certeza que todos nós estamos saindo daqui levando. E nós queremos pedir ao Senhor, trabalha dentro do nosso coração e nos dê um coração de servo. E faça, Senhor, cada um de nós discípulo, para que através desse discipulado nós possamos ganhar mais alma para o Senhor. Jesus, abre o canal do nosso entendimento, o canal da nossa compreensão. Pinga uma gotinha do sal de Deus na nossa língua e nos dê sede de aprender mais e mais da Tua palavra. E que o Senhor, meu Pai, alcance a nossa família, guarda a nossa família debaixo do amor do Senhor. Aqueles que ainda não são salvos, que no tempo e na hora do Senhor, o Senhor possa trazer para dentro dessa casa, ou aonde o Senhor quiser, e fazer com que eles tenham um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Meu Deus, muito obrigado por esse dia. Continue nos abençoando. E tudo que nós venhamos a fazer, que nós possamos fazer para a honra, glória, louvor do Teu nome. E quero agradecer ao Senhor pelo país que o Senhor nos plantou. É o melhor país do mundo. É um país que está passando por dificuldade, como todos estão passando. Mas nós temos, meu Deus, a mão do Senhor sobre nós. E é por isso, meu Pai, que nós estamos descansados no Senhor. Continue abençoando a nossa pátria, continue abençoando o nosso estado, continue abençoando a nossa cidade e continue abençoando esse ministério, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe cada um. Dê 5 abraços e vamos em paz em nome de Jesus do Nazareno.